Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Me chamo Cleiton Freire e eu sou flautista e picolista. Primeiro de tudo, sejam bem-vindos. Nós iniciaremos agora um curso de iniciação ou aperfeiçoamento a este instrumento maravilhoso, que é o flautim ou flauta piccolo. Agora vem a primeira pergunta. Da onde surgiu esse instrumento? Esse instrumento, que nós chamamos de flautim ou flauta piccolo, é um instrumento que desde o século XVII ele foi introduzido aos poucos nos grupos, e esse instrumento era conhecido por soar uma oitava acima da flauta. No início existiam apenas o furo do bocal e os furos com a mão igual ao traverso. Ao passar do tempo, foram colocando algumas chaves para facilitar alguma passagem de notas que a gente chama cromática, porque o instrumento, como o traverso, enfim, é um instrumento pensado diatonicamente, e a nossa flauta moderna e o piccolo é um instrumento pensado cromaticamente. E então vamos lá. Depois de um certo tempo, o instrumento passou por uma série de mudanças, de transformações, adequações também. Mas a época, quando ele começou a ser introduzido nas orquestras, nos grupos musicais, ele tinha alguns tamanhos diferentes, então ele tinha as afinações diferentes. Então, de acordo com a tonalidade da música, o intérprete trocava esse instrumento. Mas a característica do instrumento é sempre que ele soava uma oitava superior à flauta transversal, ou traverso. E no período barroco, esse instrumento começou a ser utilizado pelo Vivaldi, e de mais para frente ele começou a ser mais utilizado pelos compositores. O exemplo, o Beethoven, na Quinta Sinfonia, ele faz o último movimento, ele já tem a inserção da flauta piccolo somente no último movimento, onde o flautista ou o piccolista toca esse movimento. Mais um pouquinho para frente, o Mozart também escreve algumas coisas para o flautino ou flauta piccolo. Mais adiante, no período romântico, os compositores começam a escrever mais. Nesse período específico é o período onde esse instrumento tem que a gente chama o maior brilho, onde as grandes óperas nós encontramos grandes solos da flauta piccolo. Esse instrumento, nas óperas, ele é utilizado de várias formas diferentes, mas contribui muito com a questão da sonoridade, com as cores do som, com a coisa da ópera, da cômica, do engraçado, do leve, divertido. Então o piccolo traz muito essa sensação aos textos operísticos. Então é um instrumento que teve grande utilização, romantismo para frente, nas grandes óperas. Um pouquinho mais para frente ainda, a gente está falando 1800, o piccolo ele começou a ser inserido nas bandas militares, e aí começa uma difusão de compositores escrevendo para esse instrumento, e a gente tem até hoje muito presente o piccolo na orquestra tradicional, que a gente chama de orquestra sinfônica, e a gente tem também a inserção das bandas, bandas marciais, fanfarras, que se toca marchando, e depois a gente tem as bandas sinfônicas também, que é uma continuação, uma continuidade das bandas militares, e fanfarras, enfim. Aí o piccolo é muito utilizado nas bandas sinfônicas, bandas militares, bandas de fanfarras, grupos musicais, e nas orquestras também. Então esse instrumento é um dos instrumentos mais versáteis que a gente tem no ramo orquestral. Por quê? Porque a gente pode executar trechos líricos lindos e trechos de extrema velocidade, de muito virtuosismo, onde o flautista ou o piccolista tem a capacidade de mostrar toda a sua desenvoltura e o som belíssimo. Por onde começaram os estudos? Vamos lá. Na minha opinião, o flauta tem que ser o primeiro instrumento o piccolista a começar os estudos. Então ele começa na flauta transversal e ao decorrer do tempo, da experiência, da habilidade flautística dele, ele aprende em paralelo o piccolo ou o flautim. Por quê? Porque o flautim, ele é da família das flautas, ele soa uma oitava acima, ou seja, naturalmente nós chamamos de transpositor de oitava. Então,
é interessante que a pessoa que vá aprender a tocar um flautim ou se desenvolver, comece primeiro na flauta transversal para aprender a digitação, uma correta emissão de ar no tubo, e mais para frente a pessoa vai ao pícolo. Ah, legal, eu já sei tocar flauta, por onde começar? Na minha opinião, você deve começar tocando melodias bem simples, buscando atingir a sonoridade do instrumento. Quais melodias? Tem uma série de melodias infantis, que a gente pode começar uma abordagem no instrumento, para que você comece a desenvolver a questão que a gente chama da sonoridade. Mais para frente um pouquinho, nós entramos na questão técnica do instrumento, mas inicialmente é mais uma questão de a gente conhecer, descobrir, e aí a gente coloca algumas informações importantíssimas. Mas, para você que está começando do zero, importante, o flautim deve ser tocado sempre com o auxílio de um professor ou alguém te orientando. Por quê? Porque o instrumento é maravilhoso, porém é um instrumento que ele tem uma oitava muito aguda. Então é um instrumento que precisa ter um professor para te orientar, fazer algumas correções. Ainda que ele não seja picolista, mas a herança dele como flautista vai conseguir te ajudar bastante. Então assim, sempre toque esse instrumento com supervisão de professores, para que os professores vão te indicando os melhores caminhos, mas obviamente depende muito individualmente de cada um, né? Então, bons estudos! Comecei a aprender a tocar algumas melodias, já estou encontrando o som do instrumento, então a gente já pode começar de fato a estudar o pícolo ou o flautim. Primeiro de tudo, eu acredito que esse instrumento, assim como a flauta transversal, existe um grande segredo e mistério na região da embocadura. Sem pensar ainda muito em respiração, apoio, eu acredito que o nosso lábio ele deve ser colocado cerca de 1/3 do tamanho do furo do pícolo, e nós não podemos esticar demasiadamente os lábios e também nem deixar muito retraído, né? Muito descansado ou relaxado. Eu costumo usar a gente fala uma gíria, enfim, a gente pensa que é o músculo do beijo que a gente tem que exercitar, que nós precisamos injetar o ar na raiz, ou dentro do tubo, sem fazer movimentos que seja de muito espremer, entre aspas, o lábio, ou seja, forçar o ar a entrar. Para isso, como que eu penso? Eu penso que o som do instrumento, nós devemos ter um ponto de apoio que a gente chama de ponto estável. O que é isso? Não podemos pegar o lábio e espremê-lo e também deixar muito frouxo. Para isso, a comparação é muito simples. Imagina eu segurando este instrumento. Eu preciso ter um ponto de contato e um ponto de energia. Eu não posso fazer muita força, porque eu vou estar fazendo muita força demasiadamente, e também se eu soltar, vai cair o instrumento no chão. Então, o primeiro passo é tentar encontrar uma posição. Isso depende de cada pessoa, fisicamente inclusive, mas procurar buscar uma parte aqui, principalmente dos lábios, que eu consiga colocar mais naturalmente, e onde que eu tenho que diminuir a saída de ar. Mas essa saída, eu preciso diminuir essa saída sem comprimir os lábios. Aí que está o problema, porque geralmente nós, enquanto estudantes, nós pressionamos demais, ou seja, a gente estrangula, entre aspas, o ar no instrumento. Esta forma de emissão de ar, você consegue tocar o instrumento, só que você tem alguns problemas mais à frente. Por exemplo, você descompensa muito ou descalibra o instrumento em relação à afinação, pois o pícolo é um instrumento super sensível em relação à afinação. Assim como a flauta, o pícolo é um instrumento de embocadura livre, mas tem uma série de exercícios que a gente faz para tentar deixar esse instrumento, principalmente a questão da afinação, mais trabalhada. Então, esse nosso lábio, a gente tem que pensar que ele não deve ser então demasiadamente esticado nem relaxado, e achar o ponto de contato sem muita pressão do ar. Naturalmente a gente vai ter no começo a tendência de como se fosse estrangular ou esmagar o lábio, né, para tentar direcionar esse ar mais focado dentro do instrumento. Porém, nós temos que sempre tomar cuidado em frente ao espelho, fazer exercícios
para ver se nossa emissão de ar está com nossa embocadura mais relaxada possível, ou uma pequena parte que é um ponto de contato, né? Uma energia ativa somente para injetar o ar dentro do instrumento. Então é isso. Bons estudos e até a próxima. Então, vamos na prática agora, uma pequena melodia para você que está iniciando um instrumento. Então, começou a aprender, já está saindo som, então eu estou descobrindo o instrumento novo através de melodias simples, pensando inicialmente em achar o som, mas com a questão da embocadura, com a consciência, que eu não devo esticar demais, nem relaxar muito. Então, vamos lá. Como exemplo, eu peguei um tema super conhecido, de um método de flauta, do Nilson Mascolo, e esse é o exercício 57. Segue o exemplo dessa melodia mais simples, onde eu vou buscar extrair toda a capacidade de som do instrumento. Então, primeiro passo, comecei a tocar, já estou tocando, vamos lá, tocando uma pequena melodia. Então, essa melodia, muito simples, né? Observa que essa melodia, nós utilizamos a primeira oitava e a segunda oitava do flautim. Por quê? Porque a terceira oitava do flautim é um som extremamente agudo. Eu aconselho a quem está começando, evitar no começo essas notas. Procurar centralizar o estudo na primeira e segunda oitava, a fim de desenvolver a sonoridade. E aos poucos a gente vai alcançando as notas agudas. Por quê? Além das notas agudas serem mais difíceis, por uma questão de pressão de ar, de embocadura, são sons que são um pouco nocivos aos nossos ouvidos. Então, é aconselhável usar protetores auriculares para que diminua a intensidade dessas frequências e não acabe machucando, lesionando. Então, você que está começando, comece com melodias simples, buscando o som mais bonito possível, sempre lembrando, o meu lábio não pode ser esticado, nem muito relaxado. E aí tentando encontrar esse lugar de assopro que tem a ver com a forma que a gente injeta o ar dentro do tubo do instrumento. Então, pensa sempre que o instrumento, nós temos que cobrir cerca de 1/3, na minha opinião, 1/3, e esse som do instrumento eu tenho que conseguir tocar com meus lábios basicamente em formas naturais, sem modificar muito. Quanto mais a gente estica o lábio, tem problemas de afinação. Então, uma embocadura mais relaxada, mais com ponto de contato exatamente aqui, vai trazer muito mais sucesso e a gente vai encontrar muitos mais instrumentistas tocando melhor, buscando esse equilíbrio, na verdade. Tudo é um equilíbrio. Cada um tem uma forma, né, física. A gente tem que estar sempre tocando em frente ao espelho para tentar achar a melhor forma. É importante dizer que o flautim tem grande tendência a gente espremer o som para tentar aumentar a velocidade do ar. Nós não podemos usar muita força, é mais a velocidade do ar do que a força muscular mesmo. Então pensa, o orifício da embocadura menor, porém com a velocidade maior de ar. Até a próxima! Qual que é a nossa postura ao tocar flauta? Ou o pícolo? O pícolo é a mesma coisa da flauta, exceto que ele não tem o nosso pé, seja em dó ou em si, ele começa a partir do ré, né? Então, é um instrumento menor. Obviamente, os nossos braços e mãos são mais próximos do que na flauta. Aqui existe um ponto importante a dizer, que nós temos que buscar o que eu chamo de ponto paralelo, ou seja, buscar os nossos cotovelos paralelo ao corpo, sem causar como se fosse este movimento, que é desalinhando, ou este movimento. Então, pensa assim, o jeito mais que eu acredito, traz o instrumento na frente, leva ele aqui e levemente vira a sua cabeça para o lado esquerdo. E aí, toca. Então, de novo, levemente aqui.
Ah, mas a minha partitura está aqui, eu toco assim? Não. Eu viro meu corpo 45 graus, vê a foto aqui, de maneira que eu estou olhando na frente, né? E meu corpo está virado para o meu lado direito, tá? Então essa dica é importante. Os nossos dedos não devem ser muito levantados, tem que ser, de preferência, sempre encostando nas chaves, e nós não podemos ter força em apertar, mas sim pensando somente na questão muscular da pinça, né? Que a pinça é o primeiro movimento que a gente, quando criança, desenvolve, que é o movimento da pinça. Então, ao tocar o instrumento, é esse mesmo movimento mecânico que nós temos que fazer sem força. É somente o peso da mão junto com a questão do equilíbrio muscular, né? E dos exercícios também, que aí a gente vai tratar num outro vídeo, tá bom? Então, lembrando, 45 graus, trouxe aqui, cabeça levemente virada para o lado esquerdo e eu assopro o instrumento. Lembrando, nunca eu devo tocar com o meu corpo de frente para a estante ou partitura, enfim, nunca devo tocar assim, sempre 45 graus. Ok? Até a próxima!